Muito bem, pessoal! A partir deste vídeo, vamos iniciar o estudo da lei orgânica aqui do município de Candelária, vendo como que ela pode ser cobrada na prova do nosso concurso e também com alguns mapas mentais e alguns quadros comparativos que eu elaborei para tornar mais interessante, mais fácil de entender. Quando a gente concluir o estudo da legislação municipal, eu também vou disponibilizar para vocês aqui no curso um simulado com questões que eu mesmo vou elaborar no estilo da banca, tentando adivinhar como que o conteúdo vai estar na prova do nosso concurso. Bom, pessoal, a lei orgânica é a principal lei de todo o município. É a lei que organiza a administração municipal, por isso o nome orgânica, de organização. Nós temos em âmbito federal uma norma que tem essa função também para a presidência da República, para a União, que é a Constituição Federal. Para organizar o Estado, nós temos aqui no Rio Grande do Sul a Constituição Estadual. E para cada município nós temos uma lei orgânica que traz as principais regras de funcionamento do município. Candelária editou a sua lei orgânica no ano de 2005. Claro, ela já tinha uma lei anterior, e em 2005 foi feita esta nova lei orgânica, que eu estou trazendo para vocês atualizada, porque ali pelo ano de 2017 ela teve também bastante alterações. O nosso conteúdo, o nosso material está todo atualizado e está disponível para vocês no curso. Os alunos do curso têm disponível esse material, os materiais do curso, né? Essa apostila toda que eu estou mostrando para vocês, vocês podem também baixar para acompanhar essa videoaula. Bom, pessoal, o município de Candelária, como a gente sabe, faz parte do Brasil e faz parte do Rio Grande do Sul. Tranquilo, nenhuma novidade. Ele tem autonomia política, administrativa e financeira, porque o povo de Candelária elege os seus representantes, prefeito, vice e vereadores, e a prefeitura administra os recursos do município. Esta é a autonomia que o município tem e vai ser regido por esta lei orgânica e pelos princípios das constituições federal e estadual. Esse artigo 1º é uma simples apresentação da lei orgânica, ele não costuma ser cobrado em prova. O artigo 2º fala sobre os limites do território do município. Os limites do território do município só podem ser modificados, alterados, seguindo as regras das constituições, e cabe ao município criar, organizar e suprimir os seus distritos também, seguindo as regras da legislação estadual. Muito pouco provável também que venha a questão sobre esse artigo 2º. É uma simples informação genérica. Assim como o artigo 3º, que traz que são os símbolos do município de Candelária, o brasão, a bandeira e o hino. Se numa prova sobre a lei orgânica perguntarem quais são os símbolos do município, a resposta seria simplesmente isso: brasão, bandeira e hino. Nada além disso aqui na lei orgânica. Se vier uma questão lá na parte de conhecimentos gerais, de atualidades, lá eles podem pedir mais informações. Mas aqui na lei orgânica tem somente isso, então provavelmente isso também não vai aparecer na prova sobre a lei orgânica do município. E agora vem no artigo 4º, agora sim, uma provável questão de prova. A banca, em concursos que ela aplicou em outros municípios, ela já fez questão sobre isso. E ela pode repetir esse tipo de questão aqui em Candelária. O que ela fez? Sobre os poderes do município. Porque a lei orgânica diz no artigo 4º que o município tem 2 poderes independentes e harmônicos entre si. São eles o legislativo e o executivo. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura de Candelária. E qual é a pegadinha que a banca faz na prova? Ela tenta te enganar dizendo que, de acordo com a lei orgânica do município de Candelária, são poderes do município o legislativo, executivo e judiciário. Cuidado, porque judiciário não é do município, é um poder estadual ou federal. Não existe poder judiciário municipal. O poder judiciário ou é do Estado ou é da União. Então, quando tu pega a Constituição Federal para estudar, tu vai encontrar 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Agora, quando tu pega a Constituição, quando tu pega a lei orgânica, aqui do município de Candelária, tu vai encontrar apenas 2 poderes: legislativo e executivo. Cuidado com isso, essa pode ser uma pegadinha na prova do nosso concurso. Vamos seguindo, pessoal. E agora vem um assunto também que a banca gosta de perguntar, que envolve a competência do município. No artigo 5º, nós temos uma grande lista de competências do município
de Candelária, que são chamadas de competências privativas. E aí, quando tu termina de fazer a leitura desse artigo 5, que é bastante extenso, tu vai encontrar um outro artigo também falando sobre competências. Só que no artigo 6º, nós temos competências comuns do município, do Estado e da União. Qual é a diferença do artigo 5º para o artigo 6º? No artigo 5º, estão competências que cabem somente ao município de Candelária. Já no artigo 6º, atribuições que ele vai fazer junto com o governo federal, com o governo estadual. E é bem óbvio e é bem fácil de distinguir. E como é que isso é perguntado na prova? A banca vai misturar as competências do município, que estão no artigo 5º, com as competências em comum, que estão aqui no artigo 6º. Como eu faço para memorizar? Minha sugestão: primeiro memoriza a competência comum. Por quê? Porque são menos hipóteses. Depois vai estudar as privativas. Competências comuns, competências que são da prefeitura, do governo federal e do governo estadual. Zelar pelo respeito à Constituição, às leis, instituições democráticas e conservar o patrimônio público, claro, todas as esferas vão atuar para isso. Zelar pela saúde e assistência pública, proteção e garantia de pessoas com deficiência também. Proteção de documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico, cultural. Toda essa questão de preservação da cultura, da história, inclusive podendo fazer o tombamento, né? Tudo isso é competência de todos, assim como a questão envolvendo obras de arte e outros bens com esse valor. Também os meios de acesso à cultura, educação. Pessoal, na educação é fácil enxergar isso, né? Porque na educação a gente vai encontrar escolas públicas municipais e escolas públicas estaduais. Então eu não posso dizer que é só o município que atua na educação. A gente tem todas as esferas atuando na educação, claro, cada um na sua área, né? Porque o município vai priorizar a educação infantil e o ensino fundamental, já o Estado vai atuar mais no ensino fundamental e médio, e o governo federal vai atuar na educação técnica e superior, via de regra, né? Bom, então eu posso perceber com isso que a educação é uma atribuição de todos. Não poderia dizer que é a atuação privativa do município, a atuação na educação. Também a questão da proteção ambiental, preservação de florestas, fomento, incentivo à produção agropecuária, a questão da agricultura e da pecuária, promoção da construção de moradias, combate às causas de pobreza, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais no território e também a política de educação para a segurança no trânsito. Todas essas, quando aparecerem na tua prova, tu vai assinalar como competências comuns. Por outro lado, nós temos as competências privativas do município, e aí a lista é bem maior, ocupa mais de uma página, e está ali no artigo 5º. O que cabe privativamente aqui ao município de Candelária? Dispor sobre os assuntos do interesse local, interesse do município, elaborar as 3 normas orçamentárias, o plano plurianual, que é um planejamento orçamentário para 4 anos, a lei das diretrizes orçamentárias, popularmente conhecida como LDO, que é uma lei que estabelece as metas e prioridades para elaborar o orçamento, e o orçamento anual, que é a lei do orçamento, onde estão as rubricas orçamentárias, dizendo exatamente o quanto que o município pode gastar em saúde, educação, nas áreas importantes. Muito bem. Também a gente tem aqui nas competências privativas do município a questão dos tributos. O município vai instituir os tributos, e eu vou mostrar para vocês ainda hoje quais são esses tributos, quais são os impostos do município. Organizar e prestar os serviços públicos diretamente ou fazendo concessão para a iniciativa privada. Dispor sobre a administração dos seus bens, adquirir bens, elaborar o seu plano diretor. O plano diretor é uma norma que todo município possui, trazendo as principais regras de desenvolvimento urbano. Promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, estabelecer servidões quando necessárias para os seus serviços, regulamentar a utilização dos espaços públicos, dos logradouros públicos, cuidando principalmente da questão do transporte coletivo, o município que vai fixar também os locais de estacionamento dos veículos, ponto de parada de táxi, de ônibus, tudo mais, sinalizar as vias urbanas, fazer a limpeza das ruas, remoção e destinação também do lixo domiciliar, é competência do município, recolher e dar destinação adequada para o lixo. Também ordenar atividades urbanas, determinando os horários de funcionamento dos estabelecimentos, legislar sobre serviço funerário, a questão do serviço funerário e cemitérios, atendimento à saúde da população, nesse caso com a cooperação
do governo estadual e do governo federal. Programas de educação pré-escolar e ensino fundamental. Vejam só, a atuação do município na educação privativa, ela está aqui colocada com a educação pré-escolar e ensino fundamental, contando com o apoio financeiro do Estado e da União, repasse de recursos. Enquanto que a educação no âmbito geral é competência comum, quer dizer, todos atuam na educação, mas nessa educação pré-escolar, que é educação infantil e ensino fundamental, a gente tem uma atuação mais do município. Regulamentar, autorizar e fiscalizar a colocação de cartazes e anúncios, publicidade em geral no município. Dispor sobre depósitos e destinos de animais e mercadorias apreendidos. Dispor sobre registro, vacinação e captura de animais. A questão do controle de zoonoses, né? Instituir o regime jurídico para os servidores. Nós vamos estudar na sequência o Estatuto dos Servidores, onde estão os direitos que vocês, que vão passar no concurso, terão como servidores do município de Candelária. O município também vai constituir a sua guarda municipal, fazer a proteção do patrimônio histórico e cultural, promover e incentivar o turismo. E quanto a estabelecimentos industriais, comerciais e semelhantes, ele vai dar a licença para instalação, localização e funcionamento. É o famoso alvará. Vamos imaginar que eu quero abrir um restaurante aqui em Candelária. Antes de eu começar a funcionar, eu vou precisar de um alvará da prefeitura, eu vou solicitar para o município um alvará, uma licença para funcionamento. E aí os fiscais da prefeitura vão analisar se o meu estabelecimento atende os requisitos previstos na lei para que possa funcionar. É isso que fazem os fiscais aí da prefeitura. E sempre que eles perceberem que o meu estabelecimento não está cumprindo as normas, está sendo prejudicial à saúde, higiene, bem-estar, recreação, sossego e bons costumes, eles vão revogar minha licença, eles vão me proibir de funcionar, tirando essa licença. Essa é a função que o município faz nesses estabelecimentos. Ele dá o alvará para eles funcionarem e também pode retirar esse alvará, retirar essa licença, se eles deixarem de cumprir as regras. Também o município vai fixar os feriados municipais, cuidado, né? Só os feriados municipais. Nós temos feriados federais, feriados nacionais, como 7 de setembro, 15 de novembro. A gente tem feriados estaduais, como 20 de setembro. E cada município tem os seus feriados municipais. E, claro, Candelária fixa os seus. Também estabelecer e impor penalidades por infração às suas leis e regulamentos. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Como assim? Suplementar uma legislação é o seguinte: existe uma lei federal e uma lei estadual sobre um assunto. Só que essas leis federais e estaduais não tratam de uma peculiaridade que só tem aqui em Candelária. E aí, o município de Candelária vai lá e faz uma lei para tratar especificamente desse assunto municipal. É isso que é suplementar, é fazer por lei municipal algo que já é tratado em lei federal e estadual, mas de uma forma incompleta. E aí a lei municipal vai lá e completa esse assunto. Também regulamentar e fiscalizar as competições esportivas e arrecadar e aplicar as rendas que lhe pertencerem. Tudo isso, então, é competência só do município, enquanto no artigo 6º nós temos aquela competência comum do município junto com o Estado e a União. E é muito comum que a banca misture os dois. A banca coloca no enunciado, assinar a alternativa que apresenta a competência comum do município. Aí ela coloca como alternativas incorretas essas que são privativas e coloca uma das competências comuns como resposta correta, ou o contrário. Então é sempre importante, ao fazer a leitura de revisão aqui da lei orgânica, lembrar, quando tu estiver lendo o artigo 5º, tu está lendo que cabe só ao município. Quando tu estiver lendo o artigo 6º, tu está estudando aquilo que cabe às 3 esferas. Isso cai muito em prova e no estudo de legislação é essencial que depois das nossas aulas vocês façam a releitura muitas e muitas vezes de toda a legislação para ir fixando. Porque na hora da prova, a banca vai sempre copiar trechos da legislação. Então, quanto mais vezes tu tiver feito a leitura e entendido o que está lendo, mais bem preparado tu vai estar para a prova. E a minha sugestão é que vocês façam essa releitura muitas vezes até o nosso simulado. Aí no nosso simulado a gente vai ter uma chance, antes da prova do concurso ainda, no nosso simulado, de testar os conhecimentos e ver como é que tu está para a prova. Vai ter ainda depois do simulado um tempo para revisar até a prova do concurso. Lá sim tu vai estar com condições aí de gabaritar. Bom, pessoal, nós concluímos então o primeiro assunto aqui da Lei Orgânica de Candelária. O nosso próximo assunto
é a organização dos poderes. E aí nós vamos conversar sobre o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e sobre o poder executivo, que é a Prefeitura. Eu já antecipo para vocês, o poder legislativo é o que vai nos dar um trabalho maior para compreender. Ele tem mais regras e mais detalhes. O poder executivo depois é mais fácil. Mas a gente precisa entender o poder legislativo, porque nos concursos da nossa banca, ela costuma cobrar bastante questões sobre a parte do poder legislativo. Mesmo quando o concurso é para a prefeitura, eles perguntam as regras de funcionamento da Câmara. Então a gente precisa compreender aqui, e eu vou passar para vocês da forma mais simples e didática possível, o funcionamento do poder legislativo e, claro, como que isso pode ser cobrado na prova do teu concurso. Vamos lá, pessoal. O poder legislativo é exercido pela Câmara de Vereadores. Claro, o povo vai às urnas e elege os seus representantes, os seus vereadores, eleitos de acordo com o sistema proporcional, através do voto direto e secreto. A legislatura, que é o mandato dos vereadores, tem a mesma duração do prefeito e vice, 4 anos. Então, de 4 em 4 anos, nós vamos lá e elegemos prefeito, vice e vereadores. O número de vereadores é proporcional à população. A Constituição Federal estabelece limites, de acordo com a população, o máximo de vereadores que pode ter. Aqui na lei orgânica não consta a quantidade de vereadores em Candelária. Então, na nossa prova sobre a lei orgânica, tu não precisa saber quantos vereadores são. Isso pode ser cobrado em outras disciplinas, como conhecimentos gerais, mas aqui, na lei orgânica, não precisa saber quantos vereadores tem no município. Basta saber que eles são eleitos de forma proporcional, dentro dos limites, claro, da Constituição. Bom, agora nós temos um assunto muito cobrado em provas da nossa banca, que é a competência da Câmara. Aqui também, nós temos 2 artigos com competências da Câmara. O artigo 8º traz competências da Câmara com sanção do prefeito. O artigo 9º traz competências privativas da Câmara. Qual a diferença do artigo 8º para o artigo 9º? Todas as matérias do artigo 8º, a Câmara tem a competência e ela vai discutir, votar as matérias e decidir. Só que depois que a Câmara decide as matérias do artigo 8º, ela encaminha para o prefeito, que pode sancionar ou vetar, como a gente já vai ver. Isso nas matérias do artigo 8º. Nas matérias do artigo 9º, que são competências privativas da Câmara, ela decide e ponto final. Nessas matérias do artigo 9º, a Câmara vai tomar uma decisão e não vai encaminhar para o prefeito. Ela é definitiva já pela Câmara. E aí, na hora da prova, a banca vai misturar as matérias que são privativas da Câmara do artigo 9º com as que passam pela sanção do prefeito no artigo 8º. Uma lógica. Tudo que envolve diretamente a administração do município passa pelo prefeito, passa pela sanção do prefeito. Normas envolvendo orçamento, tributos, empréstimos, concessão de serviços públicos, questão envolvendo o uso dos bens municipais, compra e venda de bens imóveis, o que envolve os servidores públicos, a criação de cargos, a aprovação do plano diretor, autorizar consórcios com outros municípios, delimitar o perímetro urbano do município, alterar bens, vias e logradouros públicos. Tudo isso, assim como o regime jurídico dos servidores, que é o Estatuto dos Servidores, tudo isso passa pela sanção do prefeito. Por outro lado, não passa pela sanção do prefeito atuações quando a Câmara está cuidando do seu funcionamento interno, que o prefeito não se mete no funcionamento interno da Câmara, ou quando a Câmara está fiscalizando o prefeito. Essa atribuição da Câmara de cuidar do seu funcionamento ou fiscalizar o prefeito não passa pela sanção dele. É privativa da Câmara. Quer ver? Primeiro, eleger a sua mesa. Os vereadores de Candelária, entre si, vão eleger presidente da Câmara, vice-presidente, primeiro secretário, e essa eleição é feita pelos vereadores e o prefeito não participa dela. Também o regimento interno da Câmara, que é a norma que traz as regras de funcionamento da Câmara. Os vereadores vão aprovar ele, vão elaborar e ponto final. O prefeito também não sanciona.
Organizar os serviços administrativos da Câmara, mais uma vez, funcionamento interno. E agora vem atos de fiscalização. A Câmara dá posse para o prefeito e para o vice, conhece sua renúncia e pode também afastá-los nos casos previstos desta lei. Concede licença ao prefeito, vice e vereadores quando eles forem se afastar. Sempre que o prefeito for ficar mais de 15 dias fora do município, ele tem que pedir licença da Câmara. Se o prefeito ficar mais do que 15 dias fora do município sem licença da Câmara, ele está sujeito a sofrer um impeachment, a perder o mandato. Também a Câmara que vai ter a iniciativa de apresentar lei para fixar os subsídios dos políticos, definir quanto que vão receber prefeito, vice, secretários e vereadores. Também criar as comissões especiais de inquérito. A Comissão Especial de Inquérito, também chamada de CPI, é uma comissão de vereadores criada para investigar algum fato. E para criar uma CPI, para abrir uma CPI, é necessário o requerimento de pelo menos 1/3 dos vereadores. Também a Câmara tem a competência privativa de solicitar informações ao prefeito sobre assuntos referentes à administração, aqui mais uma vez envolvendo a fiscalização da prefeitura, convocar secretários municipais para comparecerem e darem esclarecimentos, autorizar referendo e plebiscito, que são formas de consulta à população, julgar prefeito, vice-vereadores, nos casos previstos em lei, tomar e julgar as contas do prefeito sempre no prazo de 60 dias após receber o parecer prévio do Tribunal de Contas, porque todo ano, o prefeito vai encaminhar suas contas para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ele vai fazer um parecer prévio, recomendando, sugerindo a aprovação ou a rejeição das contas. Mas quem vai fazer o julgamento das contas do prefeito é a Câmara Municipal. E a Câmara de Vereadores não é obrigada a seguir aquele parecer do Tribunal de Contas. Ela pode, pelo voto de 2/3 dos seus membros, não seguir a opinião do Tribunal de Contas. Por exemplo, o Tribunal de Contas recomendou a aprovação e a Câmara quer reprovar as contas. Pelo voto de 2/3 dos vereadores, isso é possível. Muito bem. Nós temos também que a Câmara vai decidir sobre a perda de mandato de vereador, por voto aberto e maioria absoluta dos seus membros. Também zelar pela sua competência administrativa e suspender atos do Poder Executivo que vão além do seu poder regulamentador. Quando a Prefeitura edita um ato por decreto, que a Prefeitura não pode editar, que teria que passar por uma lei da Câmara, a Câmara vai sustar esse ato. Bom, é isso que nós temos de mais importante, ainda completando esse assunto. Nós temos aqui no artigo 10 que cabe ainda à Câmara a concessão do título de cidadão honorário ou qualquer outro honraria ou homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado serviços ao município. Para dar esse título de cidadão honorário, é necessário o voto mínimo também de 2/3 dos vereadores. Somente se 2/3 dos vereadores aprovarem, que alguém vai ser agraciado com esse título de cidadão honorário. Na sequência temos os vereadores, mas esse assunto eu vou deixar para o nosso próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.